Boa noite àqueles a quem não estabeleci contato ainda hoje. Pois bem, prescrição. Primeiro, o que vem a ser prescrição? Vejam, do que se trata a prescrição? A prescrição nada mais é que uma causa de extinção da punibilidade. Sim, a prescrição ela é uma causa de extinção da punibilidade. Então, vem que nós vamos transitar entre o conceito de prescrição, nós vamos já estabelecer uma dúvida que vocês têm, é a diferença entre prescrição e decadência, as espécies de prescrição na pretensão punitiva, executória, prescrição em concurso de crimes, causas impeditivas e suspensivas. Então, tudo isso nós vamos ver passo a passo, beleza? Mas antes, o que vem a ser prescrição? Vejam, é uma causa de extinção da punibilidade. Está lá no artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Causa de extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Mas em que sentido extinção da punibilidade? Vejam, quando o sujeito ele pratica um fato delituoso, surge para o Estado a pretensão de punir aquele cidadão. Veja, não estou dizendo que surge para o Estado a obrigação de punir, não, a pretensão punitiva. Porque pode acontecer de o sujeito lá no final provar que ele é inocente e, sair absolvido. Mas vejam, então por isso que eu falo em pretensão. Mas vejam, para que o Estado possa exercer essa pretensão punitiva, ele precisa observar um determinado prazo. Tem um prazo para o Estado poder processar, investigar, processar, julgar e condenar esse cidadão. Tem um prazo para o Estado percorrer todo esse caminho desde o momento que o sujeito praticou o crime até o momento de uma sentença condenatória. Se o Estado não observar esse prazo estabelecido na lei, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Perceberam? Então, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade pela perda do Estado de punir, pela perda de possibilidade do Estado punir o cidadão pelo decurso do prazo, porque passou o prazo para o Estado punir aquele cidadão. Isso é prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão do Estado punir esse cidadão. Isto é uma premissa. Mas pode acontecer de o Estado ter punido o cidadão dentro do prazo estabelecido na lei. Ok, Estado fez tudo certinho, tá bonitinho. Só que daí surge para o Estado a pretensão executória. Agora a pretensão para executar aquela pena. Só que também tem um prazo para botar o sujeito no xilindró. Vai que o sujeito esteja foragido. O cara foi condenado, mas o cara está foragido. Tem um prazo para botar o cara na cadeia. Existe isso. Se o Estado não observar esse prazo, extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Então você já viu que a prescrição ela envolve decurso do prazo. Decurso do prazo para punir ou para executar a pena. Para punir ou para executar a pena. Ok? Beleza? Conceito de prescrição. Você já viu que lá no índice alfabético remissivo tem prescrição ali, tá? Lá na letra P, tu vai achar todos os artigos relacionados à prescrição. Como se trata de causa extintiva de punibilidade, prescrição, ela é uma tese preliminar e de direito material. Preliminar por quê? Porque o juiz só vai poder analisar o mérito se condena ou se absolve o réu se não estiver prescrita a pretensão punitiva. Se tiver prescrito, só declara extinta a punibilidade e acabou a história. É que nem aquele julgamento sem análise do mérito.
por isso preliminar. Então, a prescrição, a possibilidade de incidência da prescrição é analisada antes de o juiz analisar o mérito, que você já sabe que envolve condenação ou absolvição. Beleza? Então, é uma tese preliminar a prescrição. E é de direito material porque vai ter repercussão na esfera da liberdade do cidadão. É uma causa de extinção da punibilidade, o cidadão não será punido. Ou seja, aqui o cidadão não será mais punido. Por isso que é uma tese de direito material. Ok? Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Estão conseguindo me acompanhar de boa? Eu nem comecei a falar sobre prescrição ainda. Como assim, professor? Nem comecei a falar sobre prescrição ainda, gente. Estou indo com calma. Tá? Agora, uma outra coisa que me pergunto muito. Professor, qual é a diferença entre prescrição e decadência? Porra, a diferença ela é estratosférica. Sério? Estratosférica. Embora as duas estejam previstas lá no artigo 107, inciso 4º, são causas de extinção da punibilidade, tanto prescrição quanto decadência, são causas extintivas de punibilidade. Só que a diferença ela é estratosférica. Por que isso? Porque a prescrição ela varia um prazo, primeiro está previsto as hipóteses, os prazos estão lá no artigo 109 do Código Penal, o prazo está no artigo 109 do Código Penal, enquanto a decadência tem previsão no artigo 103 do Código de Processo Penal e no artigo 103 do Código Penal. E os prazos prescricionais variam de 3 a 20 anos. Por isso que é estratosférica a diferença. O prazo de prescrição, prazos prescricionais que estão lá no artigo 109, variam de 3 a 20 anos. Ah, professor, quando que é 3 anos, quando é 4, quando é 8, quando é 12, quando é 16, quando é 20? Calma, daqui a pouquinho eu vou te dizer quando é que é isso. Só estou dizendo que varia de 3 a 20 anos. Já o prazo decadencial é de 6 meses. Você já viu isso comigo. Prazo decadencial é de 6 meses. Não é uma diferença estratosférica? É estratosférica. A prescrição, ela pode incidir em qualquer espécie de ação penal. Qualquer crime. Pode ser crime de ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e de ação penal privada. Claro que nós temos aqueles crimes são imprescritíveis, como, por exemplo, crimes previstos na lei de racismo. Racismo, injúria racial, são crimes imprescritíveis. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui que a prescrição ela vai incidir nos crimes de ação penal pública incondicionada, nos prescritíveis, né? Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e também na ação penal privada. Já a decadência só incide naqueles crimes de ação penal pública condicionada à representação e na ação penal privada. Lembram que nós falamos no início do curso lá que o ofendido tem o prazo de 6 meses para manifestar a vontade de que haja uma ação penal contra aquele que praticou um crime de ação penal pública condicionada à representação, como, por exemplo, o crime de perseguição, no artigo 147-A, como, por exemplo, o crime de exposição a perigo de contágio venéreo, do artigo 130 do Código Penal, em que, para que haja uma ação penal, a vítima deve manifestar a vontade de que tenha a responsabilização criminal do autor do fato. Tem um prazo de 6 meses a vítima para manifestar essa vontade. Isso num crime de ação penal pública condicionada à representação. E no crime de ação penal privada, 6 meses para você, e você já testou isso, você já treinou isso, para você oferecer a queixa-crime. Então, vejam, 6 meses para apresentar a representação num crime de ação penal pública condicionada à representação, 6 meses para oferecimento da queixa-crime, sobre pena de, extrapolado o prazo, gerar a decadência
do direito de representação, decadência do direito de oferecer a queixa. Ok? Beleza? Tranquilo? E também, via de regra, começa a contagem do prazo prescricional da data da consumação do delito, que nós vamos ver daqui a pouco mais. Já a contagem do prazo decadencial começa a partir da ciência da autoria do fato. Perceberam que a diferença ela é gigantesca? Gigantesca. Então é mais fácil chegar num crime de ação penal pública condicionado à representação ou de ação penal privada, a decadência do direito de representação, no caso, ou decadência do direito de queixa, porque o prazo é de 6 meses. Aí você não precisa pegar e pensar em prescrição, vai dar decadência. 6 meses. Perceberam? Beleza? Tranquilo. Agora, se foi oferecida a representação dentro do prazo de 6 meses, ok. Aí pode eventualmente incidir a prescrição se em 3 anos não for responsabilizado ou não for punido o cidadão. O cara cometeu um crime de perseguição. A vítima foi lá, 6 meses, dentro de 6 meses, representou. Ok, beleza, ótimo. Não tem decadência. Mas se em 3 anos não condenar o sujeito, não chegar a uma punição, ocorre a prescrição. Beleza? Certo? Estão conseguindo me acompanhar? Só para você estabelecer a diferença. Ah, professor, isso vai cair na prova? Não, eu sei porque... Na verdade, você me pergunta. É só para você ficar claro isso, essa distinção, para não ficar botando caraminhola na tua cabeça. Beleza? Muito bem. Olha aqui, ó. Está lá no artigo 109. Olha aqui as hipóteses. 20 anos, 16 anos, 12 anos, 8 anos, 4 anos, 3 anos. Isso aqui é para a prescrição. No artigo 38 do CPP, isso aqui é artigo 109 do Código Penal, artigo 38 do CPP, prazo de 6 meses, e aqui nós estamos falando em decadência. Viu? Isso é estratosférica a diferença. Tranquilo? Embora a consequência seja a mesma, ambas são causas de extinção da punibilidade. Certo? Pois bem, agora vamos naquilo que nos interessa. Quais são as espécies de prescrição? Vejam, nós temos a prescrição da pretensão punitiva. Vejam, olha o que eu acabei de falar. Prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva é o prazo para o Estado punir o cidadão mediante uma sentença condenatória, o prazo para chegar a uma sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, é para punir o cidadão com uma sentença condenatória transitada em julgado. A prescrição executória, ela vai ocorrer depois da sentença condenatória transitada em julgado, mas para fazer que o sujeito dê início ao cumprimento da pena. Início ao cumprimento da pena. Então, eu tenho 2 espécies de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. Professor, como é que eu posso estabelecer a distinção? Está aqui, ó. A prescrição da pretensão punitiva vai ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença. Então, a prescrição da pretensão punitiva ela ocorre antes. Já a prescrição da pretensão executória, ela vai ocorrer depois da sentença condenatória transitada em julgado. Porque se eu tenho uma sentença condenatória transitada em julgado, nesse caso aqui, o sujeito está punido. O sujeito está punido. Se está punido, surge agora a pretensão de executar aquela pena. Percebeu? E o Estado tem um prazo para dar início à execução dessa pena. Percebeu? Então tem um prazo para o Estado chegar ao trânsito em julgado da sentença condenatória para punir o cidadão, aplicando uma pena a ele, e tem um prazo, depois de punido o cidadão, para executar essa pena.
Se o Estado não punir esse cidadão, se não chegar na sentença condenatória, transitar julgado dentro do prazo estabelecido na lei, prescrição. Acabou o processo. O sujeito vai estar livre, está extinta a punibilidade dele, o Estado perde a possibilidade jurídica de punir o cidadão, o cara está livre. Se condenou dentro do prazo e não deu início à execução da pena dentro do prazo estabelecido em lei, se o Estado não conseguiu botar o cara no xilindró dentro do prazo estabelecido em lei, prescrição. O cara foi condenado. Sim, foi condenado. Mas não vai para a cadeia. Está extinta a punibilidade dele. O Estado perde a possibilidade jurídica de punir ou de executar aquela pena. Ok? Beleza, certo. A partir de agora, tudo que eu for falar para vocês, veja que a prescrição da pretensão punitiva está lá no artigo 109, antes de transitar em julgado a sentença, a executória no 110 caput, depois de transitar em julgado a sentença condenatória. Então nós vamos estabelecer esta distinção, já. Uma outra dica para você acompanhar a prescrição. Pelo amor de Deus, convade. Cara, se você acompanhar a prescrição, um estudo da prescrição com o VAD na mão, porque está tudo ali. Está tudo ali. Do artigo 109 ao artigo 119, tudo que você precisa está ali, só você precisa compreender. Então, o meu papel aqui é fazer com que você compreenda o artigo 109 ao 119. Então, quando estiver falando, você vai sim ver o artigo, vai sim analisar o artigo. Não vai estudar prescrição sem estar com o VAD na mão, porque não vai dar certo. Pode ter certeza, vai errar todas as questões. Agora, se tiver com o VAD na mão e entendeu, acerta todas. Acerta mesmo. Então vamos lá. Agora, nosso papo agora é só sobre prescrição da pretensão punitiva. Tudo que eu falar agora para vocês é só sobre prescrição da pretensão punitiva. Esqueça a executória, depois eu volto a falar dela. Tá? Então eu vou ter uma boa parte da aula agora só para a prescrição da pretensão punitiva. E a prescrição da pretensão punitiva pode ser de 3 ordens. Aqui são subespécies. Todas elas são prescrição da pretensão punitiva. Só que são subespécies porque elas vão incidir dependendo do momento processual. Do momento processual, aí tu vai verificar se a prescrição é da pretensão punitiva em abstrato, que tem previsão no artigo 109 do Código Penal caput, se a prescrição é da pretensão punitiva retroativa, que aí tem previsão no artigo 110, parágrafo 1º, como a intercorrente, ou intercorrente superveniente é a mesma coisa, intercorrente superveniente é a mesma coisa, que estão previstos no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Então, vejam, nós temos 3 subespécies de prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, a retroativa e a superveniente. Que a diferença é o momento processual em que vai ocorrer. Beleza? Certo? Agora, tudo que eu for falar, e aqui vai um bom tempo agora, é da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Se você compreender a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, as outras viram baba. Ficam facinha. Então, presta bem atenção no que eu quero te dizer aqui. Tá? Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Primeiro, por que prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Como é que eu vou saber o prazo prescricional da pretensão punitiva em abstrato? Como é que eu vou saber quando começa a correr esse prazo prescricional? Como é que eu vou saber os momentos que vão incidir a prescrição da pretensão punitiva em abstrato? É o que nós vamos ver agora. Mas vejam, como saber o prazo prescricional? Como saber quanto tempo o Estado tem para punir o cidadão?
E por que da prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Por que em abstrato? Porque assim, ó, a expressão abstrato quer dizer genérico. Não tem algo concreto. Quando o sujeito ele pratica um fato delituoso, não tem ainda um procedimento criminal, não tem uma pena aplicada, o cara praticou o crime agora. Como é que eu vou saber o prazo de prescrição quando o sujeito pratica o crime hoje? O cara cometeu o crime hoje. Como é que eu vou saber o prazo de prescrição? Qual é a base de cálculo? Ah, pois é. E agora como é que tu faz? Tu precisa de ajuda, tu precisa saber qual é a base de cálculo. E aí, para nossa sorte, o legislador deu a mão para nós. Porque a base de cálculo para aquele sujeito que praticou um crime, um fato delituoso, hoje, para eu saber qual é o prazo de prescrição, como eu não tenho nenhum elemento concreto, o legislador estabelece como uma base de cálculo, um parâmetro, a pena máxima cominada ao delito. A pena máxima prevista para aquele crime é o parâmetro para sabermos qual é o prazo que o Estado tem para poder punir aquele cidadão. Então percebam, aqui vai pegar a pena máxima cominada ao delito, ou seja, a pena máxima prevista para aquele crime pelo qual o sujeito está sendo acusado, e vai lá no artigo 109 do Código Penal e enquadra num daqueles incisos para saber qual é o prazo que o Estado tem para punir o cidadão. Qual é o prazo prescricional. Percebeu? Então, o parâmetro aqui é a pena máxima cominada ao delito. Pena máxima prevista ao delito. Professor, onde é que está escrito isso? No artigo 109. Olha lá, ó. Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Então é punitiva, né? Então nós estamos falando de prescrição punitiva. Se é antes de transitar em julgado a sentença, então é punitiva. Regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Percebeu? Então, nesse primeiro momento, na prescrição em abstrato, o parâmetro é a pena máxima combinada ao delito. Tranquilo? Tu vai pegar a pena máxima, por exemplo, do crime de homicídio, que tem a pena máxima de 20 anos. Tu vai lá no artigo 109 e vai enquadrar no inciso, para saber qual é o prazo de prescrição. E aí tu vai verificar lá, ó, se o máximo da pena supera 12 anos, então o prazo de prescrição é de 20 anos. Significa o quê? Que o Estado tem 20 anos para punir um cidadão acusado do crime de homicídio. Imagina um sujeito sendo acusado do crime de roubo simples. Imagina se alguém te pergunta lá, daqui a pouco mais, Iron, qual é o prazo para o Estado punir o cidadão que cometeu um crime de roubo? O Iron, como um cara vai ser aprovado, doutor Iron vai dizer, pega a pena máxima combinada ao delito de roubo, 10 anos. Vai no artigo 109 e você vai ver que a pena é superior a 8 e não excede a 12, então o prazo é de 16 anos. Doutor Iron, hein? Prazo é 16 anos. Percebeu? Então o Estado tem o prazo de 16 anos para punir alguém que está sendo acusado de praticar o crime de roubo. Agora imagina que o sujeito está sendo acusado do crime de estelionato. Pega a pena máxima, 5 anos. Vejo que a pena vai de 1 a 5. Vou pegar a pena máxima no crime de estelionato e vou enquadrar lá no inciso correspondente. Vejam, pena máxima de 5 anos. Vou olhar o artigo 109.
Vou ver lá, a pena é superior a 4 e não excede a 8. Então, ali, ó, os 5 anos se enquadra ali, né? Não é aqui, ela é superior a 4 e não excede a 8. Então, se enquadra nesse contexto, nesse inciso. Então, o prazo será de 12 anos. 12 anos para poder punir o cidadão acusado de ter praticado o crime de estelionato. Beleza? Também um crime de furto. Pena máxima, furto simples. Pena máxima de 4 anos. Vai no artigo 109 e vai verificar, ó. Opa, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, ou seja, até 4 anos, o prazo de prescrição é de 8 anos. Então, o Estado tem 8 anos para punir o cidadão que praticou o crime de furto. Percebeu? Lesão corporal leve. Pena máxima de 1 ano. Qual é o prazo que tem para punir o cidadão que praticou um crime de lesão corporal leve? Pena máxima de 1 ano. Vai no artigo 109 e vai verificar se a pena máxima é igual a 1 ano ou não sendo superior, não excede a 2, o prazo de prescrição é de 4 anos. Então o Estado tem 4 anos para punir o cidadão que praticou crime de lesão corporal leve. E no crime de injúria? Olha só, pena máxima de 6 meses. Veja, crime de injúria é de crime de ação penal privada. O crime de injúria é de ação penal privada. Qual é o prazo que você tem para ajuizar a queixa-crime? Prazo para ajuizar a queixa-crime. Veja, para ajuizar a queixa-crime, você tem um prazo decadencial de 6 meses. Lembram? Crime de ação penal privada. Artigo 38 do Código de Processo Penal. Agora, se ajuizou dentro do prazo de 6 meses, aí eu tenho a possibilidade de ocorrer prescrição. Qual é o prazo que você tem para chegar a uma sentença condenatória transitada e julgada contra o sujeito que praticou o crime de injúria? Qual é o prazo que você tem para punir, para ter a punição desse sujeito que praticou o crime de injúria? Qual é o prazo para punir esse sujeito? Pega a pena máxima, 6 meses. Então, se a pena é inferior a 1 ano, você tem 3 anos para chegar a uma sentença condenatória transitada em julgado pelo crime de injúria e punir o cidadão que praticou o crime de injúria. Beleza? Tranquilo? Então, 6 meses para ajuizar a queixa-crime. Ajuizou a queixa-crime dentro do prazo de 6 meses? Beleza. Aí eu vou poder pensar na hipótese de prescrição. Se não ajuizou dentro do prazo de 6 meses, decadência do direito de queixa. Acabou. Uma pena decadência. Se não observou o prazo de 6 meses. Observou o prazo de 6 meses, o processo está andando. Tem 3 anos para chegar a uma sentença condenatória, transitada em julgado. Beleza? Certo? Tranquilo? Estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo me acompanhar? Então vamos mais um pouquinho aqui. Vejam que nesse contexto de prazo prescricional, eu devo considerar, sim, a pena máxima cominada ao delito, considerando também as causas de aumento de pena. Então, se um crime tiver previsão de uma causa de aumento de pena, eu preciso alcançar a pena máxima. Sempre considerando a pena máxima. Por que isso, pessoal? Porque está no artigo 109, o parâmetro, a base para a verificação do prazo de prescrição é a pena máxima cominada ao delito. Ora, para eu chegar à pena máxima cominada ao delito e observar o disposto do artigo 109 do Código Penal, então eu vou ter que buscar a fração que mais aumenta a pena. Se nós estivermos diante de uma causa de diminuição, eu tenho ainda que chegar na pena máxima cominada ao delito que foi praticada a sua modalidade tentada. E para eu chegar à pena máxima, neste caso, eu vou ter que buscar a fração que menos diminua. Tudo para chegar à pena máxima. Tudo para chegar à pena máxima para fins de
cálculo da prescrição. Velho, pelo amor de Deus, não é para condenação, tu não é louco, né? Nós estamos aqui falando em prazo de prescrição, para eu saber qual é o prazo prescricional. Não confunda. Deixa para lá. Não confundam as coisas, tá? Não confundam as coisas. Eu não estou pedindo aqui, não estou falando em condenação, não estou falando em pena. Eu estou falando em critério estabelecido na lei para a fixação do prazo de prescrição. Se a lei diz que a pena é máxima, então é a pena máxima. Ponto. Beleza? Então vamos considerar que nós estejamos diante de um crime de roubo majorado. Imagina que nós estamos diante de um crime de roubo majorado. Um roubo majorado pelo concurso de pessoas. Por exemplo, lá do artigo 157, parágrafo 2º. Vejam que no crime de roubo, a pena ela aumenta de 1/3 até a metade. Então imagina que o sujeito esteja sendo acusado de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Qual é o prazo de prescrição? Vejam, um crime de roubo majorado. Eu vou pegar e considerar a pena máxima combinada ao delito de roubo majorado. Eu pego o roubo, os 10 anos, e vou aumentar de metade, que é a fração que mais aumenta. Então vejam, nesta pena aqui, para eu chegar à pena máxima de o delito de roubo majorado, eu pego a pena máxima do crime de roubo simples e aumento na fração que mais vai aumentar. Na que mais vai enrabar. Para que isso? Para eu chegar e observar o parâmetro do artigo 109 do Código Penal, que é a pena máxima combinada ao crime. Qual é o crime? Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Então eu pego esses 10 anos e aumento na maior fração, para eu chegar a uma pena máxima de 15 anos. Então, a pena máxima para o crime de roubo majorado é de 15 anos. Vou lá no artigo 109 e vou verificar que a pena máxima do crime de roubo majorado supera 12. Então, o prazo de prescrição será de 20 anos. Percebam que para roubo simples, o prazo de prescrição é 16 anos. Para roubo simples, o prazo de prescrição seria de 16 anos, porque é uma pena que excede a 8 e não excede a 12. Então, seria de 16 anos. Para roubo majorado, seria de 20 anos, porque excede a 12. Ok? Beleza? Tranquilo? Vocês tiveram, nessa noite, talvez um dos temas mais atemorizador do direito penal. Vocês acabaram de ter um dos temas mais aterrorizantes do direito penal. E realmente, quando eu comecei a aula, tu vê como tu condiciona o cérebro de uma pessoa, né? Se eu chegasse na aula, no início da aula, e dissesse assim, a coisa mais difícil do mundo é aterrorizante, o teu cérebro já trabalharia de forma diferente. O teu cérebro, ele já trabalharia de uma forma inibitória. Mas como você já foi condicionado a, pelo menos, estar de coração aberto, você conseguiu, teoricamente, assimilar esse conteúdo. É óbvio que você vai dar uma revisada depois. E eu espero, sinceramente, que você não invente situações para você se auto-sabotar, se auto-boicotar. É isso que cai na prova da OAB. Óbvio que tem outras situações muito mais. E nas provas da OAB é muito fácil de você identificar uma tese envolvendo prescrição. Se você olhar na prova da OAB, data de recebimento de denúncia, pode esperar, tem prescrição. Se tiver uma questão no enunciado, data da publicação de sentença condenatória, tem prescrição. Pode esperar. Pode esperar. Se você verificar lá no teu enunciado, data de recebimento da denúncia, data da publicação de sentença condenatória, batata. Prescrição. Então, tu te antena, veja como fica, quando tu vê datas, prescrição. Tá?
Então, um beijo carinhoso e respeitoso para os meninos, um abraço sincero bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!